Convido a igreja para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o capítulo é o 15 e o versículo 20 e o 21. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Miriam. Antes de eu começar, eu gostaria de orar com a igreja, amém? Eu creio em todas as palavras que o pastor liberou sobre a minha vida, recebo. Miriam. Ah, tá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado para me falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu amor, de tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, que eu venha diminuir como bem cantamos este louvor, que eu diminua e que tu cresças, Senhor. Que eu desapareça e que o Senhor apareça e reine sobre este lugar. Que o Senhor ministre não somente a vida dos meus irmãos, mas principalmente a minha vida também. Estou aqui disposta a receber, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida e que os meus irmãos estejam dispostos a receber também. Em nome de Jesus, amém. Palmas para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus! Como o meu pastor já falou, eu sou a Ruth Alencar do Avivamento, amém? Sou do Avivamento mesmo, sou bem parecida com a minha pastora. Então vamos, acho que já pode, né? Podem sentar, por favor. Aqui no livro de Êxodo, número 15, no versículo 21, né? Antes, está falando bem assim sobre Miriam. É Miriam, né? Miriam. É porque eu tenho uma irmã que o nome dela é Miriam. Então, me desculpem se eu trocar o som, né? A tonalidade, mas é a Miriam. E a Miriam na Bíblia, ela só foi falada aqui, só foi mencionado o nome dela aqui, depois que foi abrido o Mar Vermelho se abriu, né? E quando se fechou que o povo de Israel venceu, e aí ela fala bem assim, ó. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, com tambores e com danças. Então, não se escandalize se os irmãos dançar na presença do Senhor, tá? Porque o mundo, ele copia tudo que é de Deus, né? Mas nós dançamos na presença do Senhor em santidade, em rendição, em gratidão a tudo que Ele tem feito para nós. Amém? E Miriam, então, respondia, ela falava, né? Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com os seus cavalheiros. Porque o povo de Israel estava sendo perseguido, né? Mas eu não quero falar agora sobre o povo de Israel, né? Eu quero trazer para a nossa vida nos tempos de hoje. Amém? A Miriam, a palavra de Deus, aqui neste momento só, que a palavra de Deus diz que ela foi chamada como profetisa, né? Mas aí ela só profetizou, cantou, se alegrou, depois que ela triunfou. E o Senhor, Ele nos chama a viver isso, a cantar, a se alegrar em meio às dores também. Porque realmente não é fácil cantar, glorificar, exaltar, quando está faltando a comida na mesa. Quando você está com seu filho doente, né? Quando você está sentenciado, né? Que os médicos dizem que não tem mais jeito, já está sentenciado à morte. Mas o Senhor diz que nós temos que crer, né? Eu creio muito na palavra que diz, tudo é possível àquele que crê. Amém? E o tema da ministração é, não espere o mar se abrir para você profetizar. Amém? Você entendeu? Não espere as lutas passar. Não espere a bênção chegar para você profetizar. A tua palavra, ela tem poder para a vida e para a morte.
Então profetiza. Profetiza dias melhores na tua casa. Profetiza saúde na tua família. Profetiza vida. Profetiza libertação. E ainda que os meus olhos não vejam, eu creio que eu viverei o melhor dessa terra. E se você crê, você também pode viver o melhor dessa terra. Essa palavra não é só para mim. Essa palavra é para você. Mas a palavra de Deus diz que é só para aqueles que crerem. Amém? Então Miriam, ela profetizou, né? Ela profetizou. Enfim. Ela só profetizou depois que o mar se fechou. Depois que Israel venceu. E o Senhor nos convida essa noite para nós profetizarmos antes. Se o mar não abrir, você vai fazer o quê? Com o Senhor, lógico. E sem Ele nós não conseguimos nada. Com o Senhor você pode passar por cima do mar. Eu creio nisso. Eu creio que o mesmo Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que fez aquele povo passar, vencer, Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Cabe a nós trazermos à existência tudo que Ele deixou aqui para a gente. Amém? O deserto, que são as lutas, as dificuldades, ele não pode parar o nosso ministério. Ele não pode parar a nossa vida. Às vezes, diante da falta de emprego, né? Acabamos nos desesperando, achando que Deus vai faltar. Só que Deus, a gente esquece que aqui, na palavra, está dizendo que Ele é o nosso supridor. Amém? Deus, Ele tem sido o meu supridor. Ele tem sido o teu supridor? E eu louvo a Deus por todos os dias por isso. Deus não quer que a gente passe a vida inteira sendo lembrado como a Miriam era lembrada, né? Ela só era lembrada como a irmã de Arão. Miriam, a irmã de Arão, né, pastor? E Moisés, pois sim. Mas quando nessa passagem aqui ele diz, né? Miriam profetiza, a irmã de Arão. A gente não pode beber escondido atrás do que os nossos pastores já nos ensinaram. Isso é uma peia para mim também. Tá? Porque é muito fácil a gente só receber. Difícil a gente partilhar. Não é fácil. Mas isso são atos de amor. Né? Isso são atos de amor, porque a partir do momento que nós vamos sendo, que somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, somos transformados pela palavra de Deus, nós conseguimos viver isso sim. Só que nós precisamos pôr em prática, não é só aprender, mas pôr em prática. Então não devemos, é muito bonito a gente falar sobre, eu amo o apóstolo Paulo, aqui particularmente, né? Eu amo o apóstolo Paulo. A irmã Débora, né? As irmãs da Bíblia, todos os irmãos da Bíblia. Só que nós precisamos ter a nossa história com Deus. Você precisa ter a tua história com Deus. Qual é o teu legado? Você pode abrir sua boca hoje e dizer bem assim, hoje eu reconheço que há 20 anos atrás ou 5 anos atrás, eu não conseguiria me imaginar vivendo uma vida que eu estou vivendo hoje. E o que a gente quer deixar de exemplo, né? Porque a Miriam, ela se levantou aqui, ela pegou o tamborim e ela incentivou outras mulheres, né? Está falando que ela incentivou outras mulheres. E eu não estou falando aqui só de mulheres, é para toda a igreja. Amém? Então, nós também temos que levar isso dentro, eu costumo dizer, principalmente dentro da nossa casa. O Jesus que nós pregamos, que nós falamos, que nós vivemos, tem que começar dentro da nossa casa.
Se o meu esposo não conseguir ver em mim Jesus, não adianta eu mostrar Jesus lá fora. E como é que é, Ruth, que a gente mostra Jesus? Através da tua atitude. Sabe quando tu é muito temperamental, ignorante, e aí tu começa a mortificar a tua carne, que isso faz parte do viver Jesus? Sabe? Então, quando teus filhos começam também a ver em ti as tuas atitudes, ver Jesus na tua vida, através das tuas atitudes, através das tuas ações, porque é muito fácil, eu vou te contar, falar de Jesus para as pessoas lá fora. Elas não veem teu cotidiano, né? Mas é através das nossas ações, das nossas atitudes que nós vamos vivendo Jesus e mostrando Jesus. Amém? Quanto tempo? Eu quero frisar sobre essa palavra tamborim. O tamborim é um instrumento, né, que faz barulho, que faz zoada. E quanto tempo o nosso tamborim está guardado? Nosso tamborim hoje pode ser representado pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, por o teu tempo com Deus. Sabe, eu acredito que para cada um de nós, Deus dá um instrumento de guerra. Cada um tem sua particularidade com Deus. E eu tenho a minha. E uma vez eu fui ousada em falar para o Senhor, eu posso falar para você? Eu fui ousada em falar para o Senhor. Eu disse, Deus, eu acho muito lindo falar de todos dos irmãos que tiveram uma experiência contigo, mas eu quero ter a minha experiência contigo. Eu não quero viver como Miriam, sendo reconhecida somente pela sombra dos irmãos, mas eu quero ser vista pelo Senhor. E se alguém um dia me reconhecer, que reconheça pelo que tu tens feito na minha vida, pelo que tu vais fazer. E eu louvo a Deus todos os dias por isso. Então, alguns dias o meu tamborim estava guardado, estava enferrujado. E o meu pastor nos ordenou a toda vez, no primeiro dia do mês, né, nós primiciarmos ao Senhor com o jejum. E eu confesso aos irmãos que fazia um tempo que, assim, eu não levava a sério, sabe? Mas o jejum. Eu estava enfraquecida, desanimada, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me encontrou novamente. Como ele disse, né, fecha a porta do teu quarto, abre o teu coração e ora. E quando eu comecei a ter eu tive esse mandado na minha vida, né? Como é que a palavra é mandado mesmo? O pastor nos ordenou, né, que todos que estivessem dispostos, Senhor, eu me disponho, né, que seja uma vez por semana, ou que seja uma vez por mês. E agora eu estou conseguindo fazer uma vez por semana sim ou semana não. Né? Porque nós precisamos disso. Assim como o meu corpo, ele precisa do alimento para sobreviver, eu também preciso da palavra de Deus para me preencher. E é essa palavra que, quando eu penso que não tem mais jeito, que o mar não vai se abrir, e que parece que tudo não coopera para o meu bem, né? Aí o apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas ela cooperam para o teu bem. E a gente pensa que só são as coisas boas que vão cooperar. Mas sabia que as dificuldades também cooperam para o nosso bem? As lutas cooperam para o nosso bem.
Nós precisamos voltar a viver, na verdade. Nós precisamos voltar a viver, a testificar de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Porque quando Jesus ele curava o leproso ele não ia dormir, se esconder e viver a cura dele escondido, né? Ele ia partilhar com as pessoas. Olha, Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Ele me curou, ele me libertou, ele limpou, ele abriu os meus olhos. E eu quero convidar os meus irmãos hoje a parar para pensar um pouquinho. Você tem parado um tempo da tua vida para agradecer a Deus? Sabe, vamos meditar sobre isso. Ou você só agradece quando tem o alimento na mesa, quando tem o dinheiro no bolso, quando está com saúde. Não é fácil. E Miriam, ela louvou e adorou ao Senhor somente depois disso, né? E para finalizar, eu quero colocar meu óculos. Para finalizar, eu quero dizer para você que eu não sei o que foi que te desmotivou. Eu sei o que me desmotivou. Mas o que desmotivou você, eu não sei. Mas eu creio que você pode se movimentar e não ficar parado nessa tristeza, nesse marasmo, né? Chame a existência o que você pretende viver. O que você quer viver? Se você quer viver libertação, Senhor, eu preciso de libertação na minha vida. Senhor, eu profetizo libertação na minha casa, libertação na minha família, na vida dos meus filhos, Senhor. Os meus filhos, eles são teus. Eu profetizo um lar abençoado, que a tua presença reine dentro da minha casa. Que dentro da minha casa não reine fofoca, falando mal da vida do irmão, mas que reine a tua palavra. Que o Senhor seja o nosso primeiro em todos os momentos. Se você quer viver saúde, profetize saúde na sua vida. Jesus, ele é o médico dos médicos. Eu sou um milagre de Deus. Não era para mim andar. Eu sofri um acidente há quase 12 anos atrás. Fiquei de cadeira de rodas. Ainda tenho dificuldade de me locomover. Mas tudo isso para a honra e glória do Senhor. Eu estou de pé. Porque é o Senhor que tem feito. Amém? Meu filho estava uns dias, eu até separei um louvor, porque eu sou tão grata ao Senhor. Se eu for contar as bênçãos que ele tem feito na minha vida, porque assim, eu vejo sim as lutas. E lógico, né? Não tem como não ver. Você passa por elas, você sente. Muitas delas, às vezes, até te derruba, né? Mas em Cristo você se levanta. Amém? Em Cristo nós nos levantamos. E nós precisamos um do outro. Né? Que você também seja como Miriam. Uma mulher, um homem destemido. Né? Que levou pessoas a adorar ao Senhor. Eu vi aqui ela só no final da luta. Mas que no meio da luta, no começo da luta, você comece a adorar. E no meio da luta, você comece a adorar. Senhor, eu não estou vendo o mar se abrir, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre e vai acontecer. Senhor, a tua palavra diz que tu posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Senhor, eu preciso resolver essa causa na justiça, mas se o Senhor não estiver na frente, eu não vou vencer. Então, Senhor, toma a direção. Me ensina a confiar em Ti. Amém? Amém, Jesus. Eu estou muito feliz com o Senhor. Recentemente, o meu filho Paulo não conseguia dormir. Antes, eu estava passando por essa luta, eu partilhei aqui com meus irmãos
meu pastor, minha pastora, meus irmãos em Cristo, nós oramos, né? Que parecia que estava tudo fechado. Quando eu consegui fazer todos os exames do menino, não consegui o médico para fazer a cirurgia. E aí venceu os exames, passou 2 anos, e aí eu peguei, foi quando eu me levantei e coloquei o Senhor na frente, porque eu estava achando que eu podia resolver na força dos meus braços. Sabe? E aí quando nós começamos a orar, e eu creio no poder da oração, né? O Senhor, eu comecei a ver o agir de Deus. Realmente foi o agir de Deus. Sabe? E em uma semana o Paulo fez todos os exames, que da primeira vez ele passou 7 meses para fazer. Em uma semana ele fez todos. E na semana seguinte ele fez a cirurgia. E para a glória do Senhor, hoje meu filho dorme bem, dorme tranquilo, que ele não conseguia dormir, que ele não conseguia respirar pelo nariz. Ele foi operado de adenoide, né? E ele precisa ainda fazer a biópsia, que estava muito grande. E ele mesmo começou, meu filho, em casa, ouvir o Salmo 91 antes de dormir. Sabe? E tenho ensinado também isso para o meu filho. Tenho ensinado ele que nós só podemos vencer no Senhor. E ainda que a gente ache que esteja tão difícil, né? A gente não esqueça de olhar para aquele quem nos amou primeiro. Deus, ele é o nosso Pai. E como todo pai, quer sempre o melhor para o filho. E ainda que o filho às vezes seja desobediente, seja teimoso, seja bruto, né? Eu tenho um lá em casa. Aí Deus pega, quando pensa que não, o irmão vem, mãe, todo manso, humilde. Mas eu profetizo, eu, Ruth Alencar, profetizo que o Senhor entrará com libertação na minha casa. Você profetize na sua vida, na minha casa, na minha família, nas minhas finanças, no meu casamento, na minha saúde e no meu ministério. Eu creio que Deus me deu e eu estava me acovardando a isso. Amém? Mas eu gostaria agora de pedir à igreja que fiquem de pé. E em forma de gratidão ao Senhor, eu não sei se você conhece. E em forma de gratidão ao Senhor, eu esqueci de falar para vocês sobre a arma, né? Cada um tem uma arma de guerra, certo? Tem uns que são intercessores, né? Isso é uma arma de guerra. Pessoa que ora muito. Né? O pastor, a arma de guerra dele é a palavra. Ele manuseia a palavra, né, pastor? A glória de Deus. E eu é a adoração. Eu sou uma pessoa que eu nasci para adorar o Senhor. E eu declaro ao Senhor que tudo que eu sou, que tudo que eu ainda há de ser, seja para o louvor dele. E eu quero louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor com esse louvor. Amém? Estou esperando o irmão, mas tudo bem. Quando estiver no ponto, eu falo. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, não, que eu sou falho. Não espere nada de mim, porque talvez eu não possa te dar. Posso te oferecer só um copo com água, mas aquele que pode mudar a tua história, ele está aqui neste lugar. E ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração e me deixar entrar, sabe? Ele pode entrar na tua vida, se você permitir. Ele entra na tua vida. Ele muda a tua história. Ele muda o rumo, o percurso que você está vivendo. Ainda me lembro
Quando o milagre eu pedi, com fogo, pouca fé, sim, eu temi. E agora eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Agradeça ao Senhor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Agradeça pela sua vida. Quanto mais vejo os detalhes, agradeça pela sua casa, sua bondade posso encontrar. Pela tua família, agradeça pelos teus filhos. Pai, enquanto eu viver, profetiza o que você quer viver. Sempre eu irei lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, obrigado, Jesus, eu não estou vendo, mas eu creio, irei Senhor. lembrar, eu creio no mar que ainda que seja infinita, eu creio nas tuas promessas, Senhor, sobre a minha suas vida. bênçãos eu irei Eu creio contar. na tua promessa sobre este lugar, Senhor, sobre a vida de cada irmão. Somos gratos, Senhor, pelo Suas que vamos bênçãos viver eu ainda, Senhor irei Deus. contar. Por tudo que o Senhor ainda irá nos proporcionar. Obrigada, Jesus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, Aleluia. posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre eu irei lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Aleluia, Jesus. E tudo que você viver, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, amém? Que tudo que você viver, não esqueça de glorificar o nome do Senhor, de agradecer a Ele, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando na sua vida, ministrando seu coração, amém, Jesus? E obrigada pela oportunidade.